Oi, pessoal, como prometido, hoje eu vim trazer alguns exercícios resolvidos sobre fatoração de polinômios, certo? Aí, nessas duas questões, a gente só vai trabalhar com um dos métodos que eu expliquei na aula anterior, que é o fator comum. Então, na primeira questão, pedia para você fazer o fator comum, né, de todas essas alternativas. E aí, como a gente aprendeu na aula, né, o que a gente tem que olhar? Na letra A, 10x mais 10y. O que nós temos que ver? Quem está se repetindo? Não é a letra, né? Porque em um fator é x, no outro é y. Então, quem está se repetindo é o 10, né? Então, ele que eu vou colocar em evidência. 10 vezes, abre o parênteses, 10x dividido por 10, x. Vê o sinal, mais 10y dividido por 10, y. Então, 10 vezes x mais y. Na letra B, a gente pode perceber que quem está se repetindo é o y, né? E aí, para saber quem a gente coloca em evidência, a gente tem que ver o y que tem o menor expoente. No caso, né? É esse. Então, a gente coloca o y em evidência. E aí, é só dividir. Y ao quadrado dividido por y é aquela continha lá, né? Y ao quadrado é y vezes y dividido por y. Cancela, né? E aí, vai sobrar o y. Y mais 9xy dividido por y, a gente cancela o y com y e sobra 9x. Então, a forma fatorada desse polinômio é y vezes y mais 9x. Na letra C, vocês têm que perceber que não é a letra, né, que a gente vai colocar em evidência, e sim o número. Eu posso colocar 0,5 em evidência? Posso, né? Por quê, gente? 0,5, né? Aí, você vai dividir 0,5x dividido por 0,5, cancela 0,5 com 0,5, sobra x. Menos, né, que é o sinal, 1 dividido por 0,5. É só a gente fazer a divisão aqui do lado, ó. 1 dividido por 0,5. É só cancelar isso e acrescentar um zero, né? Que a gente... É como se eu multiplicasse por 10. Aqui e aqui. E aí, 1 vezes 10, 10. E 0,5 vezes 10 dá 5. 10 dividido por 5 é 2, né? 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então, 1 dividido por 0,5 é 2. E aí, sobra o y. Então, a forma fatorada desse polinômio é 0,5 vezes x menos 2y. Na letra D, né, a gente tem AB menos A ao cubo, B ao cubo. Tá se repetindo o A e o B, tanto no primeiro fator quanto no segundo. Então, a gente vai colocar A, B em evidência, né? Não tem que colocar os que têm o menor expoente? Esses são os que têm o menor expoente. AB dividido por AB dá 1. Vê o sinal, né? Menos A ao cubo, B ao cubo dividido por AB, é só fazer aqui, ó. A ao cubo é A vezes A vezes A. E B ao cubo é B vezes B vezes B. Dividido por A vezes B. Cancela. Sobra A vezes A, que é A ao quadrado, e B vezes B, que é B ao quadrado. Então, menos A ao quadrado, B ao quadrado. Na letra E, quem se repete? O A e o X, né? Quem tem os menores expoentes é o A e o X. Então, a gente coloca A, X. A ao quadrado dividido por A. X dividido por X, 1. Então, a gente não coloca, repete o mais
ABX dividido por AX, cancela esse A com esse A, o X com o X e sobra o B. Então, a gente coloca o B. Na letra F, x ao quadrado, y ao quadrado, menos x à quinta, y à quinta, né? Então, nesse caso, o x e o y se repetem, né? Tanto no primeiro fator quanto no segundo. Então, a gente vai escolher o que tem o menor expoente. Os que têm o menor expoente. Os que têm o menor expoente é o x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, nós vamos colocar x ao quadrado e y ao quadrado em evidência, né? X ao quadrado, y ao quadrado, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado, dá 1. Vê o sinal de menos. X à quinta, y à quinta, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado. É só a gente fazer que nem aqui. Ou subtrair o expoente, né? Porque a divisão de polinômios que tem a mesma base, de potências que tem a mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então, 5 menos 2, né? Fica x elevado ao cubo. E y, 5 menos 2 elevado ao cubo. Certo? Na letra G, 1/3 A mais 1/9 B. Aqui a gente já pode ver que não vai ser a letra, né? Porque são diferentes. Mas a gente pode colocar 1/3 em evidência. Então, 1/3 vezes 1/3 A dividido por 1/3 sobra A, né? Então, A, vê o sinal positivo demais. 1/9 dividido por 1/3, né? A gente vai ter que fazer. Divisão de duas frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos fazer aqui. 1/9, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fica igual a 3 sobre 9. Aí, é só dividir por 3, vai dar 1 sobre 3, né? E aí, mais 1 sobre 3. B, a gente repete o B, né? No caso aqui vai ficar maior o parênteses. E na letra H, a gente vai colocar 2,5 e tem a letra A se repetindo, né? Então, 2,5A. 2,5ax ao quadrado dividido por 2,5a, cancela o 2,5 com 2,5, o a com o a, sobra o x ao quadrado. Repete o sinal de menos. 2,5a dividido por 2,5a dá 1. E aí, assim, a gente finaliza a primeira questão. Na questão 2, nós vamos fazer o mesmo processo. Só que aqui a gente tem 3 fatores. Alterem alguma coisa? Não. Vocês vão ver quem está se repetindo, né? Que no caso da letra A, o B aparece em todos, né? Então, a gente vai colocar o B em evidência. B ao quadrado dividido por B, dá B. Aí, repete o sinal de menos. AB dividido por B, cancela o B com o B, sobra A. Repete o sinal de menos. B dividido por B dá 1. Na letra B, 24x à quinta menos 8x à quarta menos 56x ao cubo. Nesse caso, vocês têm que ver, o x está se repetindo, não é isso? Então, a gente vai escolher o x que tem o menor expoente. E no caso do número, a gente tem que procurar um número que dê para dividir os 3, né, pelo mesmo número. Nesse caso, vai ser o 8, né? Então, a gente vai colocar o 8. A letra que tiver o menor expoente, que no caso é o x ao cubo. E aí, é só dividir. 24 dividido por 8 dá 3. X à quinta dividido por x ao cubo, é só subtrair os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Então, 3x ao quadrado. Repete o sinal de menos. 8 dividido por 8 dá 1, né? X à quarta dividido por x ao cubo, é só fazer a subtração. 4 menos 3 dá 1. Então, fica só x, né? X é a mesma coisa que x elevado a 1. E
repete o sinal de menos, 56 dividido por 8 é 7. E x ao cubo dividido por x ao cubo é 1, né? Então, 7 vezes 1. Então, nesse caso, a gente vai só ajeitar esse parêntese, né? Vai ficar 8x ao cubo vezes 3x ao quadrado menos x, que é a mesma coisa que 1x, menos 7. Ok? Essa é a resposta final. Na letra C, a gente só tem A, né? Então, vai colocar em evidência o que tiver o menor expoente, que no caso é o A ao cubo, vezes A sétima dividido por A ao cubo, é só subtrair. 7 menos 3, repete a base, né, que é o A. 7 menos 3 é 4. Repete o sinal de mais. A quinta dividido por A ao cubo, repete a base, que é o A, e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Mais A ao cubo dividido por A ao cubo, dá 1. Não é isso? Na letra D, nós temos que fazer a mesma coisa. Aqui o AX está se repetindo em todas, não é isso? Então, da letra, a gente já sabe que vai ser o AX, né? E aí, aqui no caso, do 120, do 100 e do 60, né? Quem a gente vai colocar em evidência? Pode ser o 10, né? Então, 10... E a letra, né, o A e o X, que são os que têm os menores expoentes. Vezes, abre parênteses, 120 dividido por 10 dá 12. A dividido por A dá 1. X ao cubo dividido por X, é só subtrair os expoentes. Aqui é como se fosse 1, 3 menos 1, X ao quadrado, né? Repete o sinal de menos. 100 dividido por 10 dá 10. AX ao quadrado dividido por AX, cancela o A com A. AX ao quadrado dividido por X dá X. Mais 60 dividido por 10 dá 6. AX dividido por AX dá 1. Então, 6 vezes 1 é 6. E na letra a gente tem frações, né? Quem a gente pode colocar em evidência? No caso aqui, podemos colocar 1/2 em evidência, né? Então, 1/2 das letras A, B. E aí, a gente abre o nosso parêntese. 1/8 dividido por 1 sobre 2 é a mesma coisa. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, aqui já da questão 2, repete 1/8, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 2 sobre 8. Simplificando, né? 1 sobre 4. 1 sobre 4. AB dividido por AB dá 1, né? Então, a gente nem precisa repetir. Repete o sinal de mais. 1/4 dividido por 1/2, né? Faz a mesma coisa. Repete 1/4, multiplica pelo inverso. E aí, vai dar 2 sobre 4. Simplificando por 2 também vai dar 1 sobre 2, não é isso? Então, mais 1 sobre 2. A ao quadrado dividido por A dá A. B dividido por B cancela, né? Dá 1. E 1 vezes isso dá isso. Repete o sinal de menos. 1/2 dividido por 1/2 dá 1, né? A dividido por A cancela. E B ao quadrado dividido por B dá B. Então, dá 1B ou só B, tá, gente? A gente nem precisa escrever esse 1, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Que tenha ficado claro. E até uma próxima aula.